Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje, o tema escolhido foi função seno e cosseno, a construção dos seus gráficos. Lembrar vocês de que eu tenho no meu canal já 2 vídeos falando sobre a função seno, a função cosseno e a construção dos gráficos. O primeiro vídeo que eu fiz foi falando da alteração, da translação vertical dos gráficos da função seno e da função cosseno. O segundo vídeo eu falei da alteração da amplitude, né? Do aumento ou diminuição do tamanho dessas funções. E aí hoje eu vou então terminar essa trilogia falando da dilatação ou da compressão dos gráficos dessa função. Tá bom? Então, para quem ainda não viu os vídeos anteriores, não tem problema, o professor vai deixar um cardzinho aí, daí você clica e assiste as aulas aí anteriores. Tá bom? Mas se você não assistiu ainda, não tem problema que vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente o que o professor vai explicar nessa aula de hoje. Tá beleza? Então legal. Mais uma coisa. Antes de começar, eu quero pedir para quem ainda não é inscrito, por favor, faz a inscrição aí para dar uma moral pro professor. Durante a aula, se você gostar, deixa um like e compartilha com os seus amigos por aí. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que o professor responde com o maior prazer. Tá bom? Então vamos começar? Função seno e cosseno. A construção dos gráficos. Eu separei então a aula em 2 partes. A primeira parte é para falar da função seno e a segunda parte para falar da função cosseno. Então, essas são as 2 partes, tá bom? E lembrando que hoje eu vou falar da dilatação, né, do aumento horizontal ou da compressão, a diminuição horizontal desse gráfico, tá? Então, ou dilata ou comprime, tá bom? Só esses 2 pontos eu vou falar para vocês. Só que para antes de eu falar especificamente da dilatação e da compressão, eu preciso lembrar de algumas coisas. Então vem comigo aqui para a gente relembrar. Vamos falar então primeiro da função seno aqui. Tá bom? Então, a função seno é uma função que depende do seno. Tá? E o que eu tenho que lembrar? Que o seno de 0 é 0, que o seno de 90 é 1, que o seno de 180 é 0, que o seno de 270 é menos 1 e que o seno de 360 é 0. Então, isso eu tenho que lembrar. Então, falo mais uma vez para quem já acompanhou os vídeos anteriores. O professor fez essa tabela aqui em todos os vídeos, então nós temos que lembrar. Tá? A gente tem que assimilar, e quem não viu ainda, assimila agora, porque são valores importantes que a gente usa quando a gente trabalha com a função seno e com a função cosseno. São valores importantíssimos que vocês têm que assimilar, tá bom? Então, só mais uma vez, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1 e seno de 360 é 0. Tá? Vamos colocar os graus aqui, né? Só para que... Então, π sobre 2 é 90, π é 180, 3π sobre 2 é 270 e 2π é 360. Eu tenho uma volta na minha circunferência. Tá? Tem uma volta na circunferência. Pessoal, então como a gente vai falar da dilatação ou da compressão, o que vai acontecer com o gráfico da função seno e da função cosseno? Vai sofrer alteração no período. Vai sofrer alteração no período. Né? Ou dilata, então, ou seja, vai aumentar o período.
ou comprime, vai diminuir o perímetro. Perdão, vai diminuir o período. Né? Dilatou, aumenta o período. Comprimiu, diminui o período. Tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço para calcular o período de uma função trigonométrica? Eu utilizo essa relação aqui. Ó. O período vai ser 2π, né, que é o período, digamos, normal de uma função trigonométrica. Né? Então, quando a gente fala aqui em função seno, o período é 2π. Quando a gente fala em função cosseno, o período é 2π. É o período de uma volta, 360 graus, 2π. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega, então, para calcular o período de uma função, a gente pega o período normal, digamos assim, da função, que é 2π, e divide pelo módulo de c. O módulo de c, pessoal, vai ser o coeficiente da frente do x. Então, aqui, ó, seno de 2x. Esse valor aqui, ó, é que a gente vai chamar de c. Tá? Então, aqui, ó, vai ser o módulo de c. Vai ser o c, é esse valor que está aqui na frente. Aqui, ó, nessa outra função, nós temos o c. O c vai ser meio, né? Vai ser meio. Não tem, senhor, não tem o 1 na frente do π, mas não tem problema. A gente subentende-se que tem o 1 ali. É 1π sobre 2. Então, ou seja, o c, no caso aqui, ó, vai ser meio, né? 1 sobre 2. Tá bom? Então, o c é sempre quem está na frente do x. Não esqueçam disso. Tá? Nós temos aqui seno de x. X é o ângulo, né, pessoal? Então, o valor que está na frente do x é que vai ser o nosso c. Então, aqui nós temos aqui na função f de x, ó, nessa função f de x, quem que é o valor que está na frente do x? É o 2. Então, esse 2 é o valor de c. Tá legal? Ó, e aqui, quem é o valor de c? É o meio. Então, vamos calcular o período dessa função aqui, ó, da função seno de 2x. Vamos ver o que acontece? Então, vamos calcular o período aqui. Então, vai ficar assim, ó, o período vai ser 2π dividido pelo módulo de c. O módulo de c é o valor que está na frente. Tá? Aí não importa se ele é positivo ou negativo. Você pega o valor, você pega o módulo. Então, se o valor aqui é 2, então você vai dividir por 2. Entendido o que eu fiz? Se não entendeu, deixa nos comentários que o professor responde. Então vamos lá, mais uma vez. O período dessa função vai ser 2π, que é o período normal, dividido pelo c. Quem é o c? O c é o valor que está na frente do x. Então quem está na frente do x é o 2. Então por isso que eu peguei 2π dividido por 2. E aí eu divido aqui, ó. 2 por 2 dá 1. Então aqui eu simplifico, né, pessoal? Então ficou π. Ficou muito pequenininho, né? Então aqui o período vai ser π. O que isso significa, pessoal? O período Cπ. O período Cπ significa que todo esse gráfico, todo esse movimento que numa função seno acontece em 2π, nessa função seno de 2x vai acontecer apenas em π. Então, o ponto final dessa função, o ponto final dessa função vai ser no π, porque o período é π. Então, ó, esse ponto aqui, ó, final, ele vai ser aqui. Então, ou seja, todo esse movimento vai ter que acontecer nesse intervalo. Então, esse movimento tem que acontecer nesse intervalo, ou seja, então vai reduzir esse gráfico. Esse gráfico ele vai
comprimir. Tá? Porque o período, ó, é π. Então todo esse movimento vai ser espremido, vai ser comprimido. Tá bom? Então vamos pensar juntos aqui. O ponto inicial continua no mesmo lugar, só que como ele vai comprimir a metade, né, pessoal? Porque era 2π e o ponto final vai ser em π. Então, ou seja, vai encurtar pela metade. Então, ó, esse ponto aqui, ó, que está no π sobre 2, esse ponto que está no π sobre 2, ele vai vir aqui para o meio, ó. Esse ponto vai vir para cá, ó. Esse ponto vai se deslocar para cá. Por quê? Porque a gente está comprimido a metade. Como que você sabe que é metade, senhor? Porque, ó, o período é 2π. O normal de uma função seno é 2π. Só que o que a gente quer? Ó? A função é seno de 2x. O período dessa função é π. Então, ou seja, então esse ponto aqui, ó, o que aconteceu com esse ponto? Ó? Ele vai ter que parar aqui, ó. Então, ou seja, diminuiu a metade. Então tem que comprimir a metade. Então esse ponto aqui também, ó, ele vai comprimir a metade. Então ele vai vir aqui no π sobre 4. Tá? Agora o próximo ponto, esse ponto que estava no π, ele vai vir aqui, ó, no π sobre 2. Esse ponto aqui que é meio danado, 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 1,5, se você pensar, né? 1,5 de π. A metade de 1,5 seria 0,75. Então esse ponto aqui, ó, esse ponto que está aqui, ele viria para cá, ó. Ele viria para cá, ó, por 3π sobre 4. Esse ponto ele viria para cá. E o ponto final vem para o π, porque o período é π. Então eu tenho, ó, olha o que aconteceu com o meu gráfico, ó. Esse gráfico aqui, ó, deixa eu fazer uma setinha para cá, para não confundir. Esse gráfico aqui é o seno de 2x. Ficou um pouquinho confuso aí ou não? Se ficou, deixa nos comentários. Se gostou como ficou, dá um like e compartilha. Então, só para formalizar o que eu fiz aqui. O período dessa função seno de 2x é π. Então, o que significa? Então, significa que o movimento que era de 2π, uma volta completa que era 2π, que é o normal, tá? Vai acontecer o quê? Vai acontecer a compressão desse gráfico. Ou seja, todo esse movimento aqui, ó, que está no gráfico preto aqui, na linha preta, esse aqui é a nossa função seno de x. Agora, o seno de 2x, como o período é π, então todo esse movimento tem que ser feito em π. Então o que aconteceu? Eu comprimi. Legal? E agora, para ficar mais bonito esse gráfico ainda aqui, vamos ver o que acontece com aquela função g de x ali. Então vamos lá, ó. Vamos calcular o período aqui. Então o período é 2π. Eu vou ter que dividir pelo c. O c nesse caso aqui é meio. Então é meio. 2 dividido por meio, pessoal, vamos pensar. 2 dividido por meio é 4. Concordam? 2 dividido por meio é 4. Então olha o que aconteceu com o meu período. Dilatou. Era 2π, passou a ser o quê? 4π. Então todo esse movimento ele vai ser dilatado.
E esse período ele dobrou, né? Então o ponto final vai ficar aqui, ó. 4π. Porque esse é o período 4π. Ele vai começar aqui, só que ele vai terminar lá no 4π. Então veja o que acontece. Bom, então se estava no 2π, foi para o 4π, significa que dobrou. Então vamos dobrar aqui, ó. Vai dobrar esse ponto aqui, ó. Esse ponto agora aqui, que é π sobre 2, ele vai dobrar. Então ele vai passar para cá, ó. Π sobre 2 quer dizer meio π. Meio π dobra o meio π. Meio π dobrou 1π. Beleza? Dobra o π. Esse ponto aqui vai ser aqui agora. Esse ponto, 3π sobre 2, a gente vai dobrar. Então aqui que é esse ponto que é danado, pessoal. Tanto para comprimir quanto para dilatar. Aqui, ó, a gente tem que dobrar. Então se a gente vai dobrar, então 2 vezes 3 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Então esse ponto aqui, ó, vai passar para o 3π. E o ponto final, que era no 2π, vai passar para o 4π. Então eu tenho os pontos, vou marcar agora, ó. Olha que bonito vai ficar nosso gráfico agora, pessoal. Uou! Então, esse gráfico verde aqui é a nossa função g de x, que é seno de x. Opa, perdão, x não. É seno de x sobre 2. Eu errei aqui. Aqui não é π não, pessoal. Perdão. Aqui é x. Arrumem aí para mim, por favor. Tá bom? Vamos fazer sem edição esse vídeo aí. Então, vamos colocar ali, vamos arrumar aí, perdão, é x, tá bom? É um x sobre 2. Olha que bonito que ficou. Então veja o que acontece, né, pessoal? Então vamos dar uma parada e uma refletida aí para ver o que acontece. Bom, quando a gente tem um valor na frente do x, o que isso faz com a minha função? Ela altera o meu período, tá? Então eu tenho um valor na frente do x. Então aqui, ó, no caso, meio ou 2, né? Então eu tenho uma alteração no meu período. Ou seja, ou comprime ou dilata. Tá bom? Então eu vou passar uma dica para vocês, tá? Que é bom vocês marcarem aí. Então se a gente tem um valor multiplicando o ângulo, então ó, se o valor é multiplicando, se o valor está multiplicando, se você tem um valor multiplicando, significa que o nosso gráfico, a nossa função, ela vai comprimir. Tá? Se você tem um valor, no caso dividindo aqui, no caso meio, né? Meio significa uma divisão por 2. Você tem a dilatação da função, do período da função. Né? Então se você multiplica o ângulo, você tem a compressão do gráfico. Se você tem a divisão do ângulo, você tem a dilatação do gráfico da função. Tá vendo? Uma multiplicação do ângulo. Então, um ângulo qualquer vezes 2. O que acontece? Comprime. Aqui, ó, dividido por 2. Então, o que acontece com o período? Dilata. E aí nós temos a comparação aqui, ó. O gráfico em preto é a nossa função seno de x. O gráfico em laranja é a função seno de 2x. E o gráfico em verde é a função seno de x sobre 2. Beleza? Esse é o seno. Agora eu vou fazer com vocês o cosseno. Só que eu vou pedir um segundinho para eu apagar a lousa e fazer a do cosseno com vocês. Tá legal?
Pessoal, vem comigo aqui então para a gente falar da função cosseno. Então a função cosseno é identificado quando a indicação do cosseno aparece, né? Assim como a função seno, eu tenho que lembrar dos valores que eu uso para construir o gráfico, né? Então como que surge esse gráfico aqui? Esse gráfico surge a partir do momento que a gente sabe, a gente conhece esses valores. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 270 é 0 e cosseno de 360 é 1. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento desses valores, eu sei que a função do cosseno tem esse gráfico aqui. Então, ó, esse gráfico, vou colocar aqui, então, esse gráfico aqui é o cosseno do x, né? Então, é esse daqui, ó. Tá bem? Cosseno de x. Tá? Vamos colocar f de x, né, pessoal? Fica melhor. Vamos colocar aqui. F de x. Então, esse gráfico na cor preta significa o cosseno de x. Tá? Então, isso a gente já viu nos outros vídeos anteriores. E aí eu indico para vocês. Quem ainda não viu, procura lá no meu canal que tem. Tá bom? Então, pessoal, se eu sei construir a função do cosseno de x, eu consigo calcular qualquer outro gráfico a partir dessa função. Tá? Então, eu quero aqui, ó, pessoal, a função cosseno de 2x e cosseno de x sobre 2. Como eu falei no seno, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a alteração do período. Por quê? Porque aqui a gente tem um valor multiplicando o ângulo e aqui a gente tem um valor dividindo esse ângulo. Então nós teremos a alteração no período. Então como é que eu faço para calcular o período? O período é 2π dividido por c. Quem que é esse czinho? O c é quem está na frente do x. Então nesse caso aqui, ó, o c é o 2. Tá? É quem estava na frente do x. E nessa outra função que eu destaquei em verde, no caso, o valor do c vai ser 1 sobre 2. Legal? Então, quem está na frente do x? 1 sobre 2. Tá bom? Então, aqui, quem está na frente do x é o 2. Quem está na frente do x? 1 sobre 2. Então, aqui o valor do c é 2 e aqui o valor do c é meio. Então vamos calcular o período. Vamos primeiro aqui na função em laranja aqui. Então o período aqui vai ser o quê? 2π dividido pelo valor de c, que é 2. Aí 2 dividido por 2 vai dar 1, então o período vai ser π. Então o que isso significa? Que a função que era em 2π vai comprimir, então todo esse movimento que aconteceu em 2π vai acontecer em π. Então esse ponto aqui, ó, que está no 2π, vai parar aqui no π, ó. Esse vai ser o ponto final. Esse daqui vai ser o ponto final. Por quê, senhor? Porque o período é π. Então esse, ó, antes era 2π. Agora o período passou a ser π. Então todo esse movimento vai acontecer nesse intervalo. Então vamos mudar os outros pontos. Então vamos lá. O ponto inicial não muda, ele não se altera, ele continua no mesmo lugar. Agora, esse ponto aqui, ele vai vir, ó, como ele vai reduzir a metade, então ele vai vir para cá, ó. Metade. Tá? No π sobre 4. Tá bem? Agora esse ponto aqui que estava no π, ó, esse ponto aqui, ele vai reduzir a metade, então ele vai vir para o π sobre 2. Então aqui, π sobre 2. Esse ponto aqui que é meio danado, como eu falei para vocês no seno, né, também, né? 3π sobre 2 é 1,5. 1,5. A metade de 1,5 é 0,75. Então vai estar aqui, ó. Esse ponto vai estar aqui, ó. No 3π sobre 4. Então, nosso gráfico, ó, comprimiu. Ele inicia no mesmo ponto
só que em meio período, no caso aqui, né, digamos num período de π. Né? Então essa função aqui, ó, essa função aqui é a nossa função cosseno de 2x. Viu que bacana que ficou? Viu como que é legal a gente saber, né, como calcula o período de uma função? O que acontece quando o período diminui? O gráfico comprime, né? Certo? O gráfico comprime, né? Agora vamos fazer a g de x ali, que eu destaquei em verde. Então vamos calcular o período ali para ver o que acontece. O período é 2π dividido, o valor de c nesse caso é meio. Então o período, 2 dividido por meio, vai dar 4π. Então olha o que acontece com o período, pessoal. Dobrou, né? Período normal é 2π. Uma volta normal numa circunferência é 2π. Só que se a gente tiver uma função cosseno de x sobre 2, o período duplica, vai para 4π. Esse ponto aqui, ó, nosso ponto final, ele vai ficar aqui, ó. Esse é o nosso ponto final, 4π. Então todo esse movimento do gráfico que está em preto, que é do cosseno do x, vai acontecer o quê? Ele vai dilatar. Ele dilata, ele aumenta. Então todos os pontos dobram a posição dele. Então continua no mesmo ponto, só que agora aqui, ó, π sobre 2. 90 graus, né? Ou seja, π sobre 2. Meio π. Dobrou meio π, vai parar aqui, ó. Vai parar no π. Agora esse ponto que estava no π dobrou, vai parar no 2π. Dobrou 3π sobre 2? 2 vezes 3 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Então esse ponto aqui, ó, vai ficar no 3π. Então, unindo os pontos, nós teremos a dilatação da função g de x igual a cosseno de x sobre 2. Então, pessoal, veja como é importante você saber qual é a influência da mudança do período numa função trigonométrica. Né? Então, se a gente tem um valor multiplicando esse ângulo, o que acontece com a nossa função? Ela comprime. Se a gente tem um valor dividindo esse ângulo, o que acontece? Ela dilata a nossa função trigonométrica. Tá bom? Então, chegando nesse ponto, encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula de hoje, deixa nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque semanalmente eu coloco vídeos novos para vocês que estão estudando rumo a melhorar o conhecimento de vocês. Então, deixo um abraço e espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu!